e a gente lançou 2. 3. Com o Lino do Turma da Mônica. Ah, 3, verdade. Lançou um infantil também, né? Aí eu queria pedir uma opinião sua, né? Eu sempre fico em dúvida sobre se a gente deveria escrever muitos livros ao longo da vida ou a gente escrever poucos livros eh, onde a gente teve muita reflexão em cima deles, né? Porque você lançou 16 livros, Isso. não é? E aí eu fico vendo, às vezes, filósofos ou até outros autores que lançam. Ah, eu lancei 50 livros na vida, como se fosse, pô, um prêmio ter lançado muito livro. E quando eu vejo muito livro, vira quase que uma coisa meio. Não todos, claro, né? Mas às vezes meio banal, tipo, ele escreveu um livro, aí já escreveu outra coisa, já foi, sabe, não foi uma obra de arte. É É. quase que um diário, assim. Você acha que deve lançar muitos ou poucos? Quem lança muito livro, na verdade, é muito factoide, né? Achou um modismo, uma novidade, eu vou escrever sobre isso. Geralmente é algo muito superficial ou que não dura. Bons livros, quem escreve muitos livros, tem que ter conteúdos complementares e não concorrentes. Eu tomei o cuidado de não fazer assuntos que concorriam. Quem vai dizer se você deve escrever mais livros ou não são seus leitores. Se tem perguntas sobre os livros, se tem críticas sobre os livros, se alguma ideia sua foi mal entendida, você pode fazer um outro livro para aprofundar e desmontar aquela ideia. Foi assim que eu escrevi cada um. O único livro que me deu trabalho foi o primeiro. Primeiro porque eu não queria escrever. Não foi uma ideia minha escrever, eu fiz uma apostila de curso, porque os alunos pediam, nas minhas aulas de contabilidade, que eu passasse a dar aulas de matemática de finanças pessoais. Montei uma apostila legal, tive a felicidade entre meus alunos, o editor, falou, cara, escreve um livro. Eu recusei, ele me deu vários livros estrangeiros para eu criticar, comentar, eu dizia por que aqueles livros não podiam ser publicados no Brasil, ele me ajudou, falou, junta a sua apostila com as críticas que você fez desses livros e faça um livro. Nasceu Dinheiro, o Segredo de Quem Tem. E me prometi que nunca mais escreveria um livro que dá um trabalho, que a gente vê o quanto consome agenda, criatividade, enfim, arrebenta. Só que os leitores do primeiro livro me mandaram enxurradas de perguntas. Elogiavam o livro, mas perguntavam, professor, como é que eu compartilho essas ideias com meu marido, com a minha esposa, que não quer falar sobre o assunto? Né? Nasceu daí Casais Inteligentes. No Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, muitos criticaram que o capítulo sobre filhos era muito pequeno. Cara, mas o assunto é tão importante, você escreveu 7 páginas, nasceu Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos, depois, 3 livros, não fala sobre investimentos, nasceu Investimentos Inteligentes. Um livro foi respondendo às dúvidas dos outros. E eu tenho uma técnica de escrever, que é, já que estão perguntando muito sobre o assunto, na época eu fazia artigos, escrevia para um jornal, para o outro, falava aquela coluna no rádio. Hoje a gente não escreve artigos para o jornal, mas quando eu respondo a muitas dúvidas, eu vou salvando minhas respostas num banco de dados. Se eu falar, quero fazer um livro sobre, sei lá, um tema qualquer, viagens, né, que estão me perguntando pra caramba, eu tenho lá os mais de 1000 e-mails, mensagens e posts que eu respondi sobre viagens. Um dia eu resolvo fazer um livro, não vai me dar tanto trabalho. Sei. O que deu trabalho foi o primeiro. Entendi. É boa essa lógica, né? O Pedrinho tem uma lógica de organizar bem as coisas que você escreve, né, Pedro? Eu salvo. Tudo que eu escrevo assim, ver isso aqui ficou muito bom. Eu salvo também. Onde que você Faz salva? diferença. Qual que é a estrutura para você não se perder nesse Bloco de notas, ou eu crio álbuns lá, quando eu baixo um story, por exemplo, e fica de consulta. Mas eu tenho muitas notas, por exemplo, tô lendo um livro, e eu vejo uma frase que eu julgo genial. Eu falo, caramba, essa frase aqui eu tenho que colocar no meu livro também. Eu vou lá e faço várias anotações. Então, eu tenho muita coisa para consultar na hora que eu vou escrever no final. Entendi. Mas o mais interessante, minha memória é boa, né? Então tem várias coisas que eu anoto, não preciso nem consultar. Às vezes eu sento para escrever assim e vai. Aí depois eu só consulto para ver se eu acertei certinho a data, eventos. Eu boto assim. Essa memória aí, cara, eu sempre lembro do conceito de uma frase, mas sabe quando você tenta reproduzir, sai uma frase meio torta, assim? Fica assim, como que é Não mesmo? fica tão Aí impactante. começa a falar, não, como que é mesmo? Não, era assim, não, como que é mesmo? Perde todo o impacto da Perde frase de totalmente o impacto, né? Enfim, estamos aqui também com o Kaique Lucão, É isso. Sempre aqui, né? grandes Sempre aqui. especialistas na área de finanças. Totalmente. Pô, eu vou te falar que... Não, vocês devem Eu estar tô entre melhor os que- maiores especialistas do Brasil, porque são Cara, a gente 5 anos gravando. A gente sabe bastante coisa, cara. São 5 anos gravando com referências o tempo todo, Deu para aprender, né? não é? Pô, não é possível. Vocês Pô, têm... não, eu ajudei já bastante gente da família, assim, criar consciência, falar, pô, cara, começa agora, que daqui ano Sim. que vem você vai ter agradecido de ter começado hoje, faz Eu diferença. ajudo muito o time também a Porra. se organizar financeiramente. Se vocês escrevem um Caramba. canal de finanças, vocês falariam tranquilamente como experts em finanças. Cara, eu acho que ia dar certo porque... Olha que cuzão, né? Acho que ia dar certo
Porque a gente entende de YouTube também. É, Porque a gente vê vários caras bons, mas o YouTube do cara não tá legal. isso é É verdade. verdade, né? E você vê caras que não são tão bons, onde o YouTube tá muito legal e o cara dá certo ou a moça dá certo, né? Isso, exato. Pra É. caramba. Bom, vamos lá, eu quero abrir uma pergunta importante aqui. Ser rico, e aí eu tô falando sobre ótica material da coisa, tá? Financeira. Ser rico é pra todo mundo? Tem ordem para responder? Não, pode ir. Por favor. Bom, existem algumas pessoas que vão ter dificuldades para ser rico, porque têm dificuldade para entender o que é importante para elas. Não é uma questão financeira, de renda, de onde vieram, onde vivem, mas porque as pessoas não acreditam nelas mesmas, porque elas estão habituadas. Ajuda. Tem uma dificuldade, papai ajuda, padrinho ajuda, governo ajuda, ONG ajuda. Então a pessoa, quando ela não confia na capacidade dela, ela vai ter mais dificuldade de encontrar felicidade porque não tem fim. Tenho fome, alguém me dá uma marmita. Eu não tenho casa, alguém me dá um teto. Eu não tenho carro, alguém me dá transporte. E eu vou ter cada vez necessidades maiores e achar que eu não consigo ter o que os outros têm porque ninguém está me dando. Então, se a pessoa não tem educação para construção, para elaboração, ela vai ter dificuldades, né? Então, o primeiro passo não é nem educação financeira. Acho que é um pouquinho de educação empreendedora, para que todo mundo tenha um pouquinho daquele conceito do sobrevivencialismo. Se eu não encontrar onde comprar, eu tenho que dar um jeito de fazer. Eu, na minha infância, eu sou bem mais velho que todos vocês, eu assisti uma série... Biologicamente, o Lucão tá igual. tá É, parecido. eu o tenho Lucão tem uma 44 anos na minha idade metabólica. Tem uma eu fui na deficiência aí, né? Sim. Mas tem uma galera mais velha que assiste aqui o Primocast, que ouve o Primocast, que com certeza tem dos meus 50, os meus 49 anos ou mais, ouviu falar ou assistiu uma série que eu assistia lá atrás, os Waltons, né? Uma série americana, não sei nem se é boa, eu era criança quando eu via, mas eu achava muito louco que esses caras viviam no meio do mato e os caras faziam tudo. O cara pegava o serrote, cortava madeira, fazia a mesa, caçava, desossava o bicho, assava. Puta, eu queria um encantamento por aquilo, que eu imaginava que se minha vida eu não tivesse emprego, eu ia viver que nem os Waltons. Cara, eu ia me enfiar no meio do mato e ia fazer minhas coisas. Meio Robinson Crusoe também. O Brasil é muito generoso em termos de terra, clima, fertilidade. Você plantar qualquer coisa no fundo de casa, vai dar. Nós temos clima e solo para tudo. As pessoas não se mobilizam para isso. Tá? Eu não consigo entender como que mesmo numa comunidade, mesmo aquela dificuldade que passa o esgoto atrás da casa da pessoa, o pessoal não consegue mobilizar para aproveitar esse esgoto, uma compostagem, um tratamento e fazer uma cozinha coletiva, né? Sei lá, vamos fazer um biodigestor que consuma aquele esgoto, né? Não deixe ele criar ratos lá embaixo. Por quê? Porque nós não somos estimulados a esse tipo de construção. Eu acho que enriquecer é para todos. O conceito de enriquecer não é necessariamente chegar a 1 milhão, 10 milhões de patrimônio, ter uma casa espaçosa, um carro conversível. Isso é status, né? Mas enriquecer, num conceito que a gente tem que desdobrar um pouco mais aqui, é para todos, sim. Mas será que enriquecer também não tá ligado a um pouco de o cara ter um talento, uma predisposição? Eu penso assim, cara, às vezes a gente ouve histórias, né? Pô, tipo, vocês aqui que são caras fora da curva ou empreendedores muito bons, eu fico pensando aqui, cara, será que esse cara, na verdade, ele não é o, sei lá, é o Mbappé, ele não é o Neymar do empreendedorismo? Tipo assim, cara, não adianta, não dá pra ser igual a esse cara. Se o Neymar abrir uma escolinha e ensinar a jogar futebol, eu não vou conseguir jogar igual a ele. Será que não é uma coisa que realmente tem a ver com uma coisa mais individual, assim, do ser humano? Você está falando de uma paixão, Eu né? acho que não. Você está falando de uma paixão. Do cara ter, tipo, o cara tem um talento, realmente não é pra todo mundo. Puta, é pra poucos mesmo esse negócio. Eu acho que você julga a gente fora da curva que a gente tá aqui. Mas quantas Uhum. pessoas mais inteligentes só não estão aqui e você não conhece, não acha que é fora da curva? Aqui do ponto de vista financeiro a gente teve sucesso. Mas até voltando à primeira Uhum. pergunta, enquanto o Serbaz respondia, e dando também a César o que é de César, você falou dos livros que mudam a vida das pessoas. O primeiro livro de educação financeira nacional que eu li foi o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E durante hoje, a... o Perini e a Malu são ricos, olha São só. milionários. Pois é, não, o que questiona. Funciona. Exato, teve um grande impacto lá atrás, Que porque sucesso. durante um tempo, toda namorada que eu tinha, eu dava o livro pra ler. E eu já identificava de cara o perfil também na pessoa. Falava, ih, gastadora, né? Isso aqui não é pra ser sério, então. Aí vi, poupadora. Então isso aconteceu de fato, porque eu achei um baita livro. Durante muito tempo, o Serbaz foi uma referência. Até hoje é um orgulho ter você aqui com a gente, também na FinClass, né? Vai sair aula.
Mas voltando a essa questão da riqueza, enquanto o Serbaz respondia, eu estava pensando no que é ser rico hoje. Porque para muita gente, pensa assim, eu sou classe média, então não sou rico. Rico é o meu primo que tem um carro na garagem, um carrão, uma casa de praia. Ele é rico. Só que se a gente volta lá atrás, né, comparando a humanidade de hoje com a humanidade do passado, não precisa voltar muito no passado não, você volta 100, 200 anos, qualquer família de classe média hoje é muito mais rica do que famílias riquíssimas lá atrás, pensando no que eles podem conseguir pelo dinheiro que eles têm. Uma vez a Forbes ou a Fortune, não lembro agora, lançaram um ranking com as pessoas mais ricas da história da humanidade. E lá eles colocaram Cleópatra, Júlio César, pessoas que dominaram porções gigantes do mundo conhecido naquela época. E colocaram também bilionários americanos, como por exemplo Rockefeller, o Carnegie, que fez fortuna com aço, e corrigiram o patrimônio pela inflação. E dentro dessa lista atualizada, o Rockefeller era o número 1 da lista. Então ele estava à frente do Júlio César, por exemplo. E um detalhe interessante, Rockefeller não viveu há tanto tempo assim. Ele morreu durante o século XX. E ele era o homem mais rico dos Estados Unidos, na lista era o homem mais rico do mundo, sendo que durante quase toda a vida dele, ele não teve energia elétrica. E não porque não havia sido inventada, né? Não tinha energia assim pelas cidades. Até havia, mas o principal produto dele era querosene para iluminação pública. Então, energia elétrica disruptaria o produto dele. Então, ele voluntariamente não usava energia elétrica, falando, esse negócio é muito perigoso, é muito melhor ter querosene em casa, assim, em grandes quantidades. Né? Aí, depois de um tempo, ele se deu por vencido. Ele viu, não tem como, vou começar a usar energia elétrica. Mas pensa que esse cara, ele tinha uma casa sem energia. Hoje as pessoas, até humildes aqui no Brasil, uma grande cidade, têm energia elétrica. Ele não tinha acesso à informação que a gente tem. Na verdade, um jovem hoje, numa periferia, mas com celular e acesso à internet, tem mais informação na mão dele do que o Bill Clinton quando era presidente americano. Então, em vários aspectos, a humanidade está rica. Quanto mais para trás você volta no tempo, mais claro fica isso, pô. Hoje você tem muito menos gente morrendo de fome, ainda tem, infelizmente, comparado a qualquer outra época da humanidade. Talvez não a 2019, né, antes da pandemia. Mas você volta longos períodos no tempo, a gente já está rico. Esse é o ponto. Só que riqueza você tem mais dinheiro que seu cunhado, né? Então, mais que o vizinho, né? Exatamente. A gente tá rico, mas a minha grama não é tão verde quanto a do meu vizinho. Agora, a gente já tá assegurando o primeiro degrau da pirâmide de Maslow, tá praticamente assegurado. Agora é continuar vendo o restante da pirâmide, digamos assim. E tem um lance de entender a riqueza também, não apenas como posses, conquistas, mas sobre você ter abundância daquilo que é importante para você. O importante para quem vive numa grande cidade é sim ter conforto, é ter segurança, é ter talvez um carro que te transporte com segurança, eficiência, potência. Uma pessoa do interior pode ser que prover a sua família, poder ter a certeza de ver o pôr do sol e não faltar nada, não ter medo de faltar saúde ao longo da vida, acho que faz uma diferença muito maior. O conceito de ser rico, ele é bastante relativo, depende muito de onde a pessoa está. E eu vou voltar ao ponto da pessoa ter predisposição para aquilo ou não. Né? Vocês citaram jogadores de futebol, Neymar, Mbappé, foram descobertos logo cedo, grandes talentos e, de certa forma, foram apresentados a oportunidade de desenvolver esses talentos. Né? Imagino que se Neymar tivesse sido convidado para engraxar sapatos, né, ou para ser, de repente, ajudar um professor e se tornar um educador, talvez não teria desenvolvido seu talento. Eu me considero uma pessoa bem-sucedida, mas eu demorei a me considerar uma pessoa capaz de me tornar bem-sucedido. Eu fui tímido quando criança, eu comecei a praticar o esporte, eu não era dos melhores do meu esporte, eu cheguei ao ensino médio como um aluno que não se entrosava, era tímido, não conseguia participar dos grupos dos melhores alunos, o que me deu maior autoconfiança foi ter avançado no esporte. Foi a natação que me tornou um cara mais competitivo, um cara que aprendeu a fazer sacrifícios durante um certo tempo para colher resultados numa competição lá na frente. Quando eu comecei a trabalhar com finanças, eu tinha a convicção de que estava no lugar errado. Não é a sensação, eu tinha a convicção. Eu era formado em administração pública, tinha vontade de atuar em marketing, talvez na área pública, sabia que levava jeito para finanças porque eu era um cara bom de matemática, física e química, mas eu me senti entre 98, que foi quando eu me formei, até mais ou menos 2004, que foi quando eu voltei do Canadá, já tinha escrito um livro, estava preparando Casais Inteligentes que Crescem Juntos, tudo aquilo eram oportunidades que estavam chegando até mim, que eu estava fazendo o melhor possível para poder entregar ou superar expectativas da melhor forma possível.
e, superando expectativas, ganhar o máximo possível para fazer o melhor pé de meia possível para logo me livrar daquela carreira. Foi quando o Casais Inteligentes começou a deslanchar que eu falei, peraí, acho que tem um nicho aqui. O meu livro me convenceu a continuar na carreira, porque até então o que eu era? Um cara responsável, um cara que usava a minha habilidade de comunicação, eu escrevia bem, era um cara bom de redação, porque eu sempre li muito, e usava essa redação para melhorar o que os caras que eu admirava, que eram os professores de contabilidade e finanças, eu ajudava o trabalho deles a ficar melhor. O professor deu aula, você não entendeu? Eu, como professor substituto, vou te dar umas dicas para você entender aqui. E os alunos aplaudiam. Ali eu me sentia fazendo bico. Né? A hora que eu sair de finanças e fizer o meu trabalho, aí eu vou ter sucesso. Mas o público entendeu do jeito diferente, abraçou a causa, e eu fui me descobrir um cara de finanças algum tempo depois. Sim. Eu acho que não é muito diferente de vocês, porque o Thiago era um entrevistador no começo da carreira. Muito bem sucedido, muito competente. Né? Mas você conta na sua história dos tropeços que você deu ali até encontrar o caminho e usar a sua habilidade para construir valor. Mas não você é se julga, Cerbasi, um cara fora da curva, como o Lucão perguntou? Eu me julgo um cara fora da curva por 2 aspectos. Eu sou muito focado, então minha esposa reclama disso, né? Às vezes está rolando um assunto na sala, eu estou prestando atenção ou num jogo, ou numa conversa, ou num texto que eu estou lendo e estão falando um negócio absurdo, eu não estou percebendo, então eu sou muito focado. Acho que o esporte ajudou nisso. E eu desenvolvi uma habilidade Tempo de que pouca qualidade. gente tem. Eu escrevo bem pra caramba, mas assim, não é que eu treinei técnica de redação. Minha mãe